Casa è o rinascimento da primavera. En casa bella inelanda cosena veoas venas oferecendo brotos novos, folagen como uma cor renovada, como varios pequeños buques de carroza en fondo verdedo. Na minha casa existem varios buques de flores no meu quintal. Uma enorme serreira com flores blancas e uma role pronto para assumir. Duas macieras de tomao diferente, uma madura e outra miniatura. Uma ressonante maca de cor vermelha de cultivar, servendo como dispensa para esquios e passeiros. Uma pequena pereira com flores brancas tangida de rosa. Uma videira experimental rústica que produz uvas verdes. Uma rosa ragosa com rosa escarlate. Lila humus com aroma agradável e pronunciado. Uma enorme hortensia cortada na cerca que leva vizinho de tres. Com flores vermelhas em forma de sino. Na minha casa, também no quintal, encontramos cada vez menos tapetes e capilhas verdes verdes em fundo de terra esbranquiçada e cerca coberta de trepadeiras em uma cor verde suave. Para mim, o jardim ocupa espaço significativo, incluindo tomates, pepines ingleses, cenoura, erva e beterraba, e emoldurado por pecha de madeira no fundo da terra, foi induzido em tamanho, adicionando flores altas e perenes. Minha casa é uma fileira de plantas de mirtilos está localizado de lado do campo e do outro lado encontramos os barbos, groselhas, gadelas e groselhas cercado por manjaridas brancas perenes e flores amarelas. Na minha casa, a galeria del fundo é elevado como a casa e uma escada com uma rampa leva a pátio emoldurado por videiras com ivazes em vermelha. A galeria é delimitada por cateiro de San Danche
e o inicio das venas de cada lado. Na minha casa, o jardim da frente é delimitado por uma nova cobertura privada próxima e nova cada instalada pela cidade. Em casa, aberto vermelho, colossos mascaram parcialmente e frente da casa LG de cedro coberto oferece privacidade onde encadra a galeria. Na minha casa é entrada para pedestres e delimitada por duas fileiras de plantas da casa. Essas plantas aproveitam o sol durante o verão. Na minha casa, a entrada em forma de U é cercada por arbusto com folha amarelada sustentada por hastes vermelhas. No lado da casa, grande arbusto esconde parcialmente a chaminé coberta de era. Dois canteiros de flores, onde vários arbustos e flores adornam a decoração. Na minha casa, o outro lado da residência é ocupado pela bomba de calor rigorosa e pelo acesso lateral. Em casa, pela janela traseira do segundo andar, admiro todo o quintal, jardim, árvores frutíferas e decorativas, frutas e arbustos ornamentais, bem como plantas ornamentais. Por outro lado, a localização e disposição do passeio tem aspecto claro, ventilado principalmente do preenchimento da piscina subterrânea. Na minha casa, os pássaros rodam, melro, galina, florona, estornino, alegre azul e outros pássaros são bem-vindos à minha casa. Os livres, os esquilos, cinzentos e pretos, as marmotas estão muito presentes e mordicam a alface, os feijões dos jardins de vez em quando. Em casa, os aromas emitidos por árvores e arbustos, principalmente durante e florescem, contribuem para a qualidade do ambiente doméstico imediato. Como não apreciar um ambiente tão pessoal e personalizado? É também a prazer de compartilhá-lo com parentes e amigos virtuais dependendo das circunstâncias e eventos.
hacen sistematicamente descripto elementos por elemento este ambiente urbano, podemos perceberlo con bastante frieza cuando na realidade esse elemento da realmente porque se desenvolverán ao longo de vários anos. A manutenção de uma casa oferecem várias atividades físicas e culturais, especialmente durante esse período de pandemia.